Olá, bem-vindo a todos ao curso Noções de Microbiologia de Alimentos, Águas e Bebidas pela Max Consulting. Então, vamos dar início ao nosso curso. Meu nome é Ana Oliveira, sou engenheira de alimentos pela Universidade Federal do Ceará e atualmente sou consultora de qualidade e segurança de alimentos. O programa do nosso curso terá 10 módulos. E o propósito do curso de Noções de Microbiologia de Alimentos, Águas e Bebidas é ampliar o conhecimento de equipes de segurança de alimentos, né, de forma que eles possam desenvolver de forma mais assertiva os planos de segurança de alimentos e a sua atualização, planos de segurança de alimentos tais como o APPCC e o RARPS. Então, vamos dar início ao módulo 1, que fala da classificação dos micro-organismos quanto à estrutura celular e à morfologia. Então, o que são os micro-organismos? São seres vivos extremamente minúsculos, microscópicos, na sua maioria são unicelulares, têm apenas uma única célula, e estão amplamente disseminados por toda a natureza. Esses seres microscópicos são vistos apenas através do microscópio, seja ele óptico ou eletrônico. Selman Waksman tem a seguinte frase sobre os micro-organismos: não há qualquer campo do saber humano, seja na indústria, na agricultura, no preparo de alimentos, em conexão com problemas de habitação ou de vestuário, na conservação da saúde humana ou de animais e no combate a doenças, em que o micróbio não desempenha um papel importante e, às vezes, dominante. Então, ele já falou isso no ano de 1942, justamente para informar o quanto que o micro-organismo é importante na vida humana. Os micro-organismos estão presentes em todos os lugares que se possa imaginar, como o trato intestinal do homem e animais, em todos os orifícios dos seres humanos e de animais, como pele, boca, nariz, ouvidos, nos vegetais, solo, ar, água, ração animal, utensílios e equipamentos. O nosso intestino, ele compreende 70% de todo o nosso sistema imunológico, e ele inclui pelo menos 1.000 espécies diferentes, comporta, né? Pelo menos 1.000 espécies diferentes de micro-organismos, e contém dezenas de trilhões de bactérias. Essas bactérias, a sua maioria, ela é boa, né? Ela é importante para manter o nosso sistema imunológico. Algumas produzem vitaminas, como a vitamina K e a biotina. A vitamina K é extremamente importante na coagulação sanguínea, na absorção do cálcio, e a biotina na produção de proteínas. Então, o nosso intestino contém muitos micro-organismos bons, também alguns patogênicos. Quando há um desequilíbrio dessa flora intestinal, nós podemos adoecer, perder a nossa imunidade, cair a nossa imunidade, né? Porque há esse desequilíbrio entre a microflora boa e a patogênica, tá? Os tecidos internos de plantas e animais sadios, eles estão isentos de micro-organismos. Disse que apenas 43% do corpo humano é composto por células humanas. Ou seja, e o restante todo do corpo humano é composto por bactérias, vírus, fungos e outros micro-organismos. Ou seja, o corpo humano tem mais micro-organismos do que até células humanas. E disse também que 1 em cada 50 pessoas abriga 100 milhões de patógenos por grama nas suas fezes, e essas pessoas não desenvolvem qualquer sintoma clínico. Portanto, uma falha de higiene pessoal de um indivíduo que vai ao banheiro, ao sanitário, né, e não higieniza corretamente suas mãos, pode deixar sob suas unhas até 10 milhões desses patogênicos que estão no trato intestinal nas suas mãos. Por isso, é muito importante se realizar uma boa higiene pessoal após o uso do sanitário. Vamos falar, então, agora da classificação dos micro-organismos quanto à estrutura celular. Então, existem 2 tipos de micro-organismos: procariontes, que têm mitocôndria, retículo endoplasmático e um núcleo bem definido. Eles têm as estruturas celulares bem
definidas, são, por exemplo, os procariontes são as bactérias e as algas azul-verdes. Os eucariontes, a sua estrutura celular já não é tão definida, né? Não existe uma diferenciação clara desses componentes. São os protozoários, os fungos e as demais algas, e os eumitos, que são os vermes. Aqui ao lado tem uma figura de uma foto, né, de uma bactéria, de um procarionte, onde podemos ver facilmente as estruturas celulares. Aqui existe o nucleoide, essa parte rosa interna é o citoplasma, aqui essa membrana fininha, marronzinha, é a membrana citoplasmática, essa parede preta, escura, né, na cor preta, é a membrana, desculpem, é a parede celular, que protege toda a célula. A cápsula é essa estrutura rosa que circunda a célula, os pelos curtos são os pílis, aqui o flagelo, que é esse pelo mais longo, e os mesossomos, que é essa estrutura aqui, e o citoplasma. Então, aqui a gente consegue visualizar facilmente todos os componentes, né, de uma célula bacteriana. Então, vamos conhecer um pouquinho cada um desses componentes, né, da célula bacteriana ou de um procarionte. A membrana citoplasmática, ela é extremamente importante na permeabilidade seletiva dos nutrientes. Ela permite a passagem de nutrientes, a entrada de nutrientes para a célula e a saída de dejetos, né, resultando do metabolismo celular, para o ambiente. Ela é importante também na proteção da célula, biossíntese, é sede de enzimas, para o transporte eletrônico, fixação e migração de cromossomos. O citoplasma é aquela solução aquosa que contém os RNAs, que sintetizam proteínas. A parede celular, que é aquela estrutura preta que nós vimos na foto, existem dois tipos de parede celular. Parede celular gram-positiva, que ela é mais grossa, ela é mais rígida, porque ela tem de 15% a 50% de peptoglicano, que dá essa rigidez à célula. A parede celular ela é importantíssima para dar forma à célula, para proteção osmótica e mecânica, e possui receptores fágicos. A parede celular gram-negativa, a seguir nós vamos falar a diferenciação entre micro-organismos gram-positivos e negativos, ela tem menos peptoglicano, portanto, ela é menos resistente. Composta por lipossacarídeos, lipoproteínas e apenas 5% desse peptoglicano. Os flagelos, aquele pelo mais longo que nós vimos na foto, ele é importante, eles são extremamente importantes para a mobilidade de bactérias do tipo bacilos. São longos e sinuosos. As fíbrias, ou pili, são aqueles pelos curtos, eles servem de porta de entrada para o material genético durante a conjugação bacteriana, permite a aderência dos vírus e a superfícies. Eles são curtos e retilíneos. Cápsulas. As cápsulas são materiais viscosos, ligados à parede celular, nem toda bactéria produz cápsula, protegem a célula contra agentes externos, e aumenta a virulência desses micro-organismos, aumenta o seu poder infectante. E formam biofilmes em superfícies de equipamentos, por exemplo. Nós vamos falar mais adiante sobre as cápsulas. O nucleóide contém o DNA, né, toda a parte genética do micro-organismo, não tem uma membrana nuclear, e é lá que esse DNA confere as características às bactérias, como, por exemplo, a resistência desse micro-organismo a agentes externos, como agentes físicos ou químicos. Esporos é uma estrutura de resistência de certas bactérias ao calor, como produtos químicos e radiações ionizantes. Toxinas, nem todas as bactérias produzem toxinas. As toxinas podem ser do tipo exotoxinas e endotoxinas. As exotoxinas são toxinas proteicas que são excretadas pela bactéria durante a sua multiplicação e são liberadas para o meio que se encontram.
Existem, por exemplo, a xigotoxina, produzida pela Shigella, a verotoxina pela E. coli O157, a neurotoxina produzida pelo Clostridium botulino, a enterotoxina produzida pelo Staphylococcus, Vibrio cholera e Clostridium perfringens. Essas enterotoxinas são produzidas no intestino. Endotoxinas são toxinas intracelulares que causam inflamação e febre, por exemplo, salmonela. Então, a salmonela é uma bactéria infecciosa que ela produz toxinas, mas essas toxinas ficam no interior das suas células, não são liberadas para o meio em que se encontram. Esporos bacterianos, começamos a falar um pouco antes. Algumas bactérias podem formar esporos quando houver falta de nutrientes, quando estiver exposta a altas temperaturas ou presença de ácidos orgânicos. Então, as bactérias, aqui nós podemos ver na figura, né, essa parte azulzinha, vão formando esporos no interior das suas células e à medida que essas situações se tornam adversas para a multiplicação dessas bactérias, elas vão esporulando cada vez mais e vão para quê? Para se protegerem, né, contra aquelas condições adversas. São estruturas de resistência produzidas principalmente pelos gêneros Bacillus, Clostridium, Aliciclobacillus, Bacillus stearothermophilus, o putrefativo anaeróbio. Esses dois últimos, eles têm esporos muito mais resistentes até a altas temperaturas do que do gênero Clostridium. São muito resistentes ao calor, às radiações ionizantes, compostos químicos, desidratação e congelamento. Então, como eu disse antes, são estruturas de proteção da célula, né? Então, são extremamente resistentes ao ambiente externo. Esses esporos, eles podem ficar adormecidos por um longo período de tempo, até que esses micro-organismos encontrem um meio adequado para que eles germinem e voltem a se multiplicar. E aí, quando voltam a se multiplicar, as células vegetativas podem chegar a um número elevado, de forma a causar uma deterioração ou produção de toxinas. Os biofilmes é uma comunidade de micro-organismos, né, agregados a resíduos de alimentos, ou seja, há uma mistura de micro-organismos com os resíduos de alimentos que vão ficando numa determinada superfície, por exemplo, de um equipamento que é mal higienizado, e muitos desses micro-organismos produzem cápsulas, né? Então, aquele agregado de micro-organismo com resíduos de alimento, com as cápsulas que são produzidas, é chamado de biofilme. Esses biofilmes se tornam muito difíceis de serem removidos com o tempo, eles são bem resistentes à ação de detergentes e sanitizantes. Por isso, uma higiene mal feita, especialmente daqueles cantos mortos, né, presente nos equipamentos, ali pode ser, sim, um local onde pode formar biofilmes e que vai se tornando um grande foco de contaminação do alimento, caso esses biofilmes não sejam removidos e haja uma constante falha de higiene dos equipamentos. Esses biofilmes podem estar presentes tanto micro-organismos deteriorantes como micro-organismos patogênicos que podem causar danos à saúde do indivíduo. Sobre a coloração de Gram, as bactérias elas podem ser coloradas na cor azul ou vermelho devido à composição da parede celular. Quando nós falamos lá que a parede celular de bactérias gram-positivas eram formadas por peptoglicano, até 50%, né? Então, é por isso que as bactérias ficam na coloração azul. O que é que acontece? Quando se faz um esfregaço de Gram, se coloca o azul-violeta sobre o esfregaço, esse complexo corante azul-violeta e Lugol, ele não é removido na lavagem com álcool, exatamente porque a parede celular contém peptoglicano, ele dificulta essa remoção do corante, tá? A parede celular é desidratada com a lavagem do álcool, diminui a porosidade e dificulta a remoção do corante azul. E aí, quando se aplica o corante vermelho, a parede celular ela não permite a entrada do corante vermelho, porque o azul não conseguiu ser removido.
Então, por isso as células ficam coradas de azul-violeta. São as bactérias gram-positivo que têm aquela parede celular mais espessa. E as bactérias gram-negativas ficam coradas de vermelho, porque elas têm menos peptoglicano na estrutura da parede. O complexo do corante azul, violeta e Lugol, ele é removido com a lavagem do álcool. E aí, quando se usa o corante vermelho, que é a fucsina ou a safranina, o corante penetra na célula, deixando a célula corada de vermelho. Então, os lipídios vão ser extraídos com álcool, né, removendo o corante azul, e o vermelho é absorvido. Por isso que as células podem ser coradas de azul ou de vermelho, vai depender do tipo de parede celular que a bactéria tem. E, por fim, nós vamos conhecer as principais formas celulares das bactérias. Então, existem as células cilíndricas, que são chamados cocos. Esses cocos, eles podem estar arranjados no espaço 2 a 2, chamados de diplococos. Podem formar longas cadeias, chamados de streptococos. Podem formar tétrates, de 4 em 4. Podem formar cachinhos de uva, como os estafilococos. E as sarcinas formando cubos de células cilíndricas. Os bacilos são esses bastonetes, né, que podem estar isolados, ou podem formar cadeias, como os streptobacilos. Esses bacilos, eles podem ser flagelados, né, ou seja, podem ser móveis. Os flagelos, lembram que eles são úteis na mobilidade das bactérias. Alguns bacilos formam esporos, que nós já comentamos, como Clostridium botulinum, e há outras formas, não muito comuns na natureza, são os vibriões, em formato de meia-lua, como o vibrião do Vibrio cholerae, os espirilos, que é essa forma meio curva, e o espiroqueta, que são esses micro-organismos alongados, como por exemplo, do treponema pálido. Então, essas são as formas de bactérias que existem na natureza. A maioria são os cocos e bacilos, que são mais comumente estudados e que fazem parte da microbiologia de alimentos.